Pois muito bem, vamos então adiante, saudando a todos, começando então esse encontro de hoje com a parte mais teórica, se a gente pode dizer assim, dos procedimentos especiais, né? Existe aqui uma parte introdutória, no sentido de falarmos aqui de princípios, né, de alguma questão de profundidade em termos de localização e de interpretação até dos próprios procedimentos especiais. Nós comentávamos na última aula a questão referente aos tópicos, né, que apresentam discussões doutrinárias sobre a boa localização ou não boa localização dos procedimentos especiais dentro do próprio processo de conhecimento. Nós vimos, então, e eu até disponibilizei algum texto, notadamente a parte referente ao que nos diz o Humberto Teodoro Júnior, né, nessa concepção, o Alexandre Câmara também alguma coisa falando, um pouco mais, de maneira, vamos dizer assim, superficial, mas principalmente a questão referente ao acerto ou desacerto do Código de Processo Civil. Nessas referências todas que se fez nesse encontro último, deixamos claro, então, que os procedimentos especiais eles adotam uma forma absolutamente híbrida, né? Uma forma absolutamente eclética, né? Ora alugando pontos referentes ao processo de conhecimento, ora alugando pontos referentes ao processo de execução, ora da tutela provisória, né? Então, existem essas mesclas com duas dessas formas juntas num único processo, ou todas elas juntas também, né? Como eu falava também a respeito, e como exemplo muito claro, muito elucidativo em relação ao tipo de ação possessória, né, que nós temos quando existe um espúlio possessório, quando existe essa tomada de posse, né, de forma violenta, às vezes, ou clandestina. Então, temos esta medida, né, que ela reúne realmente os três elementos de conhecimento, de execução e de tutela provisória também. Mas vamos então adiante hoje, vamos começar então a análise dessas considerações que nós temos aqui, vendo então já no nosso screen aqui, a seguinte tela. Alguns conceitos fundamentais que devem ser tratados, desenvolvidos, né, quanto à questão da localização dos procedimentos especiais, isso tudo que a gente vai chamar aqui de jurisdição, de competência, né, como jurisdição mesmo em movimento, como já havia falado a vocês. Então, já falei que a função jurisdicional do Estado cuida de desenvolver atividade na distribuição da justiça através do Estado, né, dando esta autorização a quem de direito. A questão aqui é de uma organização, né, de um poder organizado, definitivamente preparado, né, constituído, acima de tudo, para dizer o direito. E eu dizia, além do dizer o direito do jurisdictio ou jurisdição, nós temos também a realização. Não esquecermos sempre que quando existir um comando condenatório em qualquer decisão, que gera esta obrigação a quem de direito que deva cumprir, nós estamos falando aí, então, de uma força realizadora do próprio Poder Judiciário. Então, não adianta apenas dizer o direito se não há como mecanismos existindo no sentido de fazer com que esse direito seja realmente efetivado. Quer dizer, isso aí é a questão da realização mesma, né, que se dá ali através daquele segundo ponto desse slide, no elemento da ação. A ação como direito subjetivo público, né, meu direito subjetivo de provocar o Poder Judiciário e de obter do Poder Judiciário, através do meu juiz competente, o meu juiz constitucional, aquilo que se diz, então, como o meu juiz primário, aquele que tem competência para dizer o direito e realizá-lo, né? Ou também obter do mesmo juiz, ou quem faça as suas vezes, como árbitro, né? No caso da arbitragem, na forma da Lei 9.307, de 96, em resposta a uma pretensão formulada. Então, ou eu tenho um sistema organizado,
onde a gente estuda esta organização judiciária, né, para ver como ela se compõe, como ela se conduz também frente aos reclamos da população. E, com isso, eu tenho o meu direito subjetivo público de provocação. Provoco o Poder Judiciário lá na forma do artigo 5º do inciso 35º, né, onde ali está submetida a ideia de que a lei não exclui da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a qualquer direito. Então, não pode existir um tribunal de exceção, uma forma, enfim, que seja aí de maneira a trazer situações especialíssimas. Não, a todos é dado o direito de provocação. Agora, é claro, se a parte tem ou não tem esse direito, isso é o que o Poder Judiciário vai dizer. A partir de 96, se arrumou um sistema que já vinha sendo exercido desde o Código de 73, que era o juízo arbitral. Ainda o juízo arbitral tinha que formar um juízo nesse sentido e depois ainda passar aquela decisão arbitral, quer dizer, a decisão do árbitro, do perito, para o Poder Judiciário. Então, tínhamos um problema grave aqui de estruturação. Então, com a Lei 9.307 de 96, isso ficou abolido. Quer dizer, existe hoje o juízo arbitral. Eu, com a parte contrária, não desejamos ingressar em juízo. Nós desejamos, sim, compor a questão de uma maneira correta, digna para ambos. E não vamos submeter a um processo tremendamente demorado, né, dentro do Poder Judiciário, como sabido. E vamos ter essa resposta em breve. Isso dá muito na área comercial, nas áreas de alfândega, onde nós encontramos ali a necessidade de uma celeridade na resolução de determinado conflito. Então, na convenção de arbitragem, as partes convencionam, contratam, isso é um contrato, elas contratam fazer a arbitragem no sentido de submeterem a questão a um perito, da escolha destas partes, ou cada uma escolhendo a sua, enfim, e deixando, então, ao critério do perito a solução do problema. Então, aqui nós vamos encontrar o perito se substituindo ao juiz, né? Ele vai dar esta resposta às partes, mas não com a chancela judiciária, mas com a chancela legal, que praticamente equipara a decisão do perito na convenção de arbitragem com uma decisão, como se fosse melhor, a decisão judicial. Então, em resposta a essa pretensão que é formulada pela parte, o perito vai dizer, olha, o fulano A tem razão, o fulano B tem razão, etc, etc, etc. E mais, aqui na convenção de arbitragem, as partes se obrigam à solução do conflito. E tanto é que a própria arbitragem, uma vez pronto o laudo e essa decisão assim posta, ela se torna um título executivo, pasmem, judicial. Não é extrajudicial, como se imagina, porque é um perito fora do juízo. Não. Ali nós temos uma decisão que a lei outorga como uma decisão judicial. E assim é rotulada na medida em que, se tiver que ser executada, o fará através do efetivo cumprimento executivo, né, do que está ali definido. E aí, nesta questão da ação, que é dada a todos nós, né, o processo, né, o processo que é exatamente o instrumento da ação, né, da minha pretensão de direito material, que eu vou fazer caminhar, que eu vou fazer chegar, como eu disse, o processo é instrumento porque é registro, né, já falamos isso no encontro passado, é registro, que tem que ficar registrado, é veículo porque carrega o direito material, processo também é legitimação para que o Estado carimba, né, a sua atividade, e também é uma pretensão, que não é uma lide. A pretensão pode ser brigada ou sem ela, né, ou sem a briga. Então, a pretensão fica num elemento muito mais abrangente, muito mais, vamos dizer, universalizado do que simplesmente a ideia de lide para carimbarmos o processo, né? E procedimento, o que é o procedimento? O procedimento, então, é a forma como vai caminhar o processo. O procedimento tem, então, os atos processuais, né, que culminam, via de regra, com a sentença, depois, se houver recursos, enfim,
toda uma atividade recursal, definida pelos procedimentos recursais, que também têm os seus modelos, né, de exercício, de atividade. Então, nessas condições é que o procedimento ele não deixa de ser uma fórmula, né? Um rito. O processo também não deixa de ser uma solenidade. Querem ver mais solene um ato do que uma audiência, né? Onde o juiz tem o poder de polícia, as partes têm o dever de respeito, né? Então, tudo mais, as partes, e claro, os advogados, e tudo mais o que é feito nessa questão do procedimento é de maneira a definir, portanto, os modelos de como o processo vai andar. E aqui, os procedimentos especiais, né? Que o próprio Humberto Teodoro Júnior determina, a criação de procedimentos que obedecem ao pensamento de ajustar a forma ao objeto da ação. Gente, aqui está todo o espírito, se eu posso chamar assim, dos procedimentos especiais. Por quê? Porque eles são especiais, eles têm características próprias. Não pode se colocar num processo de conhecimento uma regra que também nele estaria embutida uma função de realização, uma função de execução. Então, por isso, os procedimentos especiais absorvem esta forma que o Teodoro Júnior diz de obedecer ao pensamento de ajuste da forma, quer dizer, do procedimento, ao objeto da ação. Como chegarmos àquela pretensão? Então, por isso, os procedimentos especiais se especializaram. E tomaram forma, tomaram lugar mesmo lá no Código de 39, embora não tão bem definidos assim, o Código de 39, depois o Código de 73, o Código Buzaide, o Alfredo Buzaide, inclusive, disse, eu quando fizer um código novo, e disse lá o tempo do general Garrastazu Médici, o Emílio Médici, disse a ele, em 1972, um ano antes do Código do Processo 73, disse para ele, olha, eu não vou fazer remendo, eu quero fazer um código novo, e veio realmente um dos códigos mais aplaudidos no mundo inteiro, que foi esse código do Alfredo Buzaide, em 1973, que era o seu turno ministro da Justiça do Emílio Garrastazu Médici. Mas, de qualquer maneira, o código, mesmo com seus aplausos, agora recebeu este ajuste, que discuto ainda com o código de 2015, porque, na verdade, os procedimentos especiais, eles, embora híbridos, eles têm alguma luz própria, eles não têm um capítulo próprio lá, mas eles têm alguma luz própria que os define, que os coloca, né, dentro do capítulo dos procedimentos especiais, do processo de conhecimento, desculpem, nos capítulos de especialidade do Código de Processo Civil. Então, é claro, não vou retomar essa discussão aqui, mas vejam o que ele diz, estabelecendo ainda, depois de ajustar, né, a forma procedimental com a pretensão, o objeto da ação mesma, estabelecendo uma correspondência harmônica entre os trâmites processuais e a configuração do direito material que se pretende fazer reconhecer ou efetivar. Está aqui. Então, não houve outra saída do legislador lá desde o início, que eu digo lá de 39, quando tivemos o nosso primeiro Código de Processo Civil, não houve outra saída para o legislador que não estabelecer exatamente esta correspondência, né, de colocarmos os procedimentos especiais num pedestal especial, né? Capitularmos isso de forma a preservar esta rigidez dos procedimentos especiais, mesmo que eles guardem nas suas características, né, formas de outras procedimentalidades, né, como processo de conhecimento, execução, tutela provisória, como eu disse, né, mas eles, de qualquer maneira, têm essa caracterização bastante interessante. Vamos adiante aqui. Nós vamos encontrar também que os procedimentos especiais têm características especiais, né? A fungibilidade, né? Lá, quando nós temos, inclusive, o estudo dos recursos, né? Lá nós temos também esse princípio da fungibilidade, que é assumir um recurso inadequado como se fosse o recurso adequado. Aqui é a mesma coisa, gente. Nós vamos ter aqui a propositura de uma ação possessória, claro, está falando das possessórias,
dentro dos procedimentos especiais, vários deles, mas a propositura da ação possessória, em vez de outra, não impede, não obsta que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estavam provados. Ora, o que nos diz esse artigo 554 do novo Código, né, da nova concepção? Que foi novidade, é verdade, mas a possibilidade do juiz deixar de lado a forma ou a fórmula e se ater exclusivamente à questão de direito. Nós vivemos por muito tempo mesmo, sob a égide da regularidade procedimental, diante do pedido inicial do autor, que às vezes não se enquadrava naquilo que a lei determina. O que acontecia aí? O autor pagava a conta por uma forma equivocada escolhida pelo seu advogado. O que é o juspostulante? O juspostulante é a forma de eu pedir a alguém postular por mim em juízo. Quem é que postula por mim? Ora, um técnico, um conhecedor. Isso que vocês estão fazendo, abrangendo aqui o terreno do conhecimento jurídico para poder, em nome de outro, advocar e chamar para si a questão, chamar para si a causa como se fosse dele. Isso é advocacia. Então, por conta, às vezes, de um erro do advogado da parte, a parte pagava a conta. O que fez o código? Digo, não, quem é que está postulando em juízo não é o advogado. Certo ou errado, não importa. Quem está postulando em juízo é o autor. Este que vem a juízo, como dizia Jeremy Bentham, abre o peito, abre a goela e vem para dentro do processo. É o primeiro cara que vai inaugurar a função judiciária diante daquele grave problema, ou, enfim, complexo problema. É este cara que tem que ser preservado. É este que tem que ser prestigiado dentro do Poder Judiciário. E não a forma certa ou errada que escolheu, ou fórmula certa ou errada que escolheu o nosso advogado, o nosso causídico dessa questão. Então, muitas vezes, julgavam extintas as ações porque o advogado errou. Pera lá. Vamos, então, ao que nos diz hoje o próprio Código de Processo Civil. Lá nos seus prolegômenos, lá no seu início, ele vai dizer o seguinte. Refere-se o Código a que o juiz abandone, vou dizer de novo, que o juiz abandone a fórmula para se agarrar ao mérito da causa. Então, gente, aqui no 554, existe uma solar definição do que seja realmente a fundibilidade. Pensem nisso lá nos recursos. O advogado errava o recurso correto, mesmo estando lá com a razão de levar a matéria a juízo, para continuar discutindo a questão, evitando a coisa julgada, e vinha lá a fórmula sagrada de todos os atos abençoados pelo Poder Judiciário e dizia, não, recurso errado. Hoje a fungibilidade tem se admitido na forma recursal. E se não se admitisse, mais grave ainda, a coisa julgada se fazia. Porque o remédio adotado pelo advogado era errado. E aqui é a mesma coisa. Os procedimentos especiais, gente, a mesma circunstância. Né? Então, lá está o cara, lá teve a sua área ameaçada, já teve turbação ou até mesmo esbulho, e aí o advogado erra o modelo, né? E, te vira aí porque está extinto o teu processo. Não, agora o juiz ajusta. Ele vai fazer esta composição de elementos, uma vez constatado o vício por parte do advogado, o erro por parte dele, o juiz, então, vai outorgar essa proteção legal, a mesma como se fosse a correta. Então, olhem, propositura de uma ação possessória por outra não obsta que o juiz conheça do pedido, receba a ação e dê a devida proteção legal àqueles cujos pressupostos estejam provados, né? Aquela ação, enfim, onde a regularidade estaria assim bem definida. Então, por conta disso, é que nós deixamos esta eloquente, vamos dizer assim, manifestação do legislador quando estabelece esta
possibilidade, né, de correções de rumos quando a ação é mal posta. Claro que não se trata aqui de um absurdo. A fungibilidade entende um elemento capaz de ser absorvido por outro caso. Agora, quando existe um distanciamento muito grande entre os dois pontos, que não haja mais essa possibilidade daquilo que diz da correspondência entre a ação certa e a equivocada, é evidente que aí não tem, porque muitas vezes os pressupostos não estão admitidos ou não estão presentes, né? Existe a possibilidade de um erro crasso do advogado, né? Como lá no caso do recurso. O cara tinha que entrar com recurso extraordinário e entra com especial. É um erro crasso. Vai trabalhar matéria constitucional no recurso especial? É óbvio que aí não tem como ajustar, não tem como receber, porque a fórmula escolhida é completamente divorciada da realidade pretendida por seu cliente. Então, a fungibilidade ela tem um limite, não é qualquer erro que possa ser, não. São erros ajustáveis. Tem que se entender isso. São erros que podem ser consertáveis e não quando se cuidar de erro crasso, de erro até mesmo de impossível reparo, né, conserto daquilo que foi erradamente manejado. Então, fica essa apenas advertência. A fungibilidade não é tão aberta assim, né? Ela tem que ter aqueles, no mínimo, pressupostos mais ou menos alinhados, né, à situação chamada aqui situação correta. Dentro desta jurisdição, nos procedimentos especiais, que também se mostra importante como é que a jurisdição se amolda aos procedimentos, né? Os procedimentos verdadeiramente reconhecidos, né, vem do processo de execução. Eu já disse a vocês, já cansaram de ouvir isso desde a da última aula e agora aqui repetido, né? O processo de conhecimento, a execução e de acautelamento. O que eu digo acautelamento? A questão da urgência, a questão da emergência. É claro que eu deixo de lado aqui a questão da tutela de evidência, porque a tutela de evidência ela demandaria uma outra circunstância, né? Aqui nos procedimentos especiais tem também lá suas características, quem sabe até uma evidência aí embutida, mas acautelamento, que eu digo, é matérias de urgência, que vão se definir em cautelares e em tutela antecipatória, né? Vocês vão de lembrar dessas duas diferenças aí. E existem ainda determinadas situações, né, que reclamam, mas especialmente os procedimentos especiais estão vinculados, estão jungidos ao processo de conhecimento, né? Normalmente é isso, né? Porque todo o processo o juiz tem que conhecer, evidentemente, né? Até mesmo na execução o juiz tem que conhecer se o título está ali, com as formalidades todas preenchidas, né? Existem determinadas situações jurídicas que reclamam uma forma especial de jurisdição através dos procedimentos especiais, que possuem, vejam, técnicas procedimentais que visam agilizar o processo. É aquilo que eu digo, o que é o prazo razoável de um processo, né? Se seria agilização, mas, pelo que nos diz a doutrina, os procedimentos especiais têm esta finalidade, quase que uma sumarização, torna sumário, enxuto o procedimento. Calma lá, porque muitas vezes o procedimento especial termina se tornando um processo de conhecimento. Nós vamos ver, por exemplo, a ação de consignação e pagamento daqui a pouco, esse conhecimento, quando existe a resistência do credor diante do devedor, né? Isso se torna uma questão de cognição, né? O juiz tem que conhecer melhor, tem que saber mais os dados, e isso vai demandar, obviamente, mais tempo. Pode ser até mesmo que se demande também uma perícia no processo, e aí, se a prova pericial vier, quer dizer, fatalmente, esta agilização vai para o espaço. Termina. Não há de se falar em redução de prazo e procedimento. É muito bom ali na leitura
simples do código. Agora, na prática, isso não é elemento de agilização. Eu, particularmente, não colocaria agilização como uma das formas de... Mas, sim, aí, no ponto 2, a simplificação do procedimento, não há dúvida. Porque nós temos redução de atos, muitas vezes desnecessários, que estão lá no processo de conhecimento, os procedimentos especiais não. Né? Pego a ação monitória, por exemplo, né? E mais tarde a gente vai ver que eu entro com o título não executivo, né? É um documento qualquer que não tem força executiva, eu posso transformar aquela que seria uma ação de cobrança deste documento, que não é título executivo, eu posso transformar esta cobrança numa execução. Então, aí não há dúvida que eu tenho uma simplificação de métodos, né, de procedimentos que podem levar a esta configuração. Aí eu tenho também um somatório de procedimentos, então, que isso sim me reporto mais uma vez, né, de que realmente há um conhecimento, há uma execução e há um acautelamento, né, medidas de proteção do processo. Proteção do status quo em relação àquelas pessoas, em relação aos fatos e em relação às provas, né? Pessoas, coisas e fatos. E aqui nós vamos ter uma das características, e por isso a tal da procedimentalidade dos procedimentos especiais vinculada ao processo de conhecimento, está aqui, a aplicação subsidiária das normas do procedimento comum. Quando o procedimento especial não diz a fórmula a ser empregada, as normas do processo comum serão utilizadas. Então, nós não temos uma referência direta que todos os procedimentos especiais tenham lá a sua fórmula. Não. Quando esta fórmula estiver ausente na lei, quando falarmos de procedimentos especiais, usa-se a regra do procedimento comum. Exemplo, a perícia. Os procedimentos especiais não se fala como se faz a perícia. Por quê? Porque se emprega a regra da prova pericial lá da perícia. A regra da ouvida de uma testemunha em juízo, a mesma coisa. Vai-se usar a solenidade da audiência de instrução e julgamento para o processo sob o rito especial, né, os procedimentos especiais. É claro que não precisaria falar de novo o código sobre aquelas normas, mas tem dados, né? Por exemplo, os elementos mínimos de uma inicial, lá do artigo 319, não precisam estar aqui ditos dentro de uma vamos dizer, circunstância a repetir, né, o que já está no código na parte geral, repetir agora nos procedimentos especiais, o que seria, sinceramente, seria aí até um abuso da paciência do próprio aplicador do direito, né, do lidador do direito. E por isso o artigo 318 se inclina a dizer exatamente isso. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum. Essa é a regra, salvo disposição em contrário deste código ou de lei. Então, aí nós vamos ver que os procedimentos especiais, quando a lei disser que tem que mudar, se muda. Mas se a lei dos procedimentos especiais não disser, bem, procedimento comum, que são as regras gerais, né? Nós sabemos que o especial afasta o geral, né? E o contrário não existe. O geral não afasta o especial, é o especial que afasta o geral, a regra geral. Então, se esta norma especial existe, a regra geral deixa-se de lado. Agora, se não há regramento para a questão especial, usa-se a regra geral. Então, essa é uma questão até de definição axiológica, né, dos elementos de aplicação da lei. E no parágrafo único, finalmente, o procedimento comum se aplica subsidiariamente aos demais procedimentos especiais ao processo de execução. Então, aqui deixou claro. Se ali tinha dúvida no caput, aqui nós vamos ter, então, que os procedimentos especiais e o processo de execução também podem se louvar de normas que sejam normas do procedimento comum. E não poderia ser diferente, né, nessa questão de acepção aí, de matérias e dada essa instrumentalidade do processo comum, né, do procedimento comum, é evidente que nós temos aqui uma
uma referência maior. Eu disse a vocês, não há processo mais completo do que o processo de conhecimento, que é o procedimento comum. Por isso que ele se contrapõe aos procedimentos especiais. Muito bem. A proposta, então, do CPC, para levarmos à conclusão, que vamos ver bem mais depois, né, que eu já deixo agora na nossa próxima aula, está exatamente aqui, na grande divisão do código, que eu vou falar já no próximo encontro, já estamos quase no tempo esgotado, a proposta de dividir a jurisdição, a função jurisdicional, em dois modelos. O processo de jurisdição contenciosa e o processo de jurisdição voluntária. Falaremos, então, sobre eles no próximo encontro, já direcionando, então, às questões de maior prática, né, que ingressaremos já naquilo que se define como o procedimento da consignação e pagamento. Tá bem? Fiquem com Deus, continuem se cuidando e a gente se encontra logo, logo. Muito obrigado.